O conceito de inovação permeia o mundo dos negócios, mas o mercado de comunicação ganha força especial no momento de tamanha oferta de produtos e serviços. Empresas de todos os tamanhos e setores têm dedicado esforços para repensar sua forma de trabalho e atuação, identificando novas oportunidades e, de quebra, transformar a percepção de seus consumidores para ganhar sua preferência. Mas o que torna uma marca ou empresa inovadora a ponto de se destacar dentre suas concorrentes? Em um ambiente de profunda e rápida transformação, como acompanhar os movimentos cada vez mais ágeis dos consumidores? Rever posicionamentos, gerar conversas, escutar, aprender. Temos hoje 2 grandes exemplos aqui. Para começar, o McDonald's, que vem mostrando intimidade com o público de um jeito bastante particular. No Brasil, excepcionalmente, escreve-se Mac. Mudança que foi muito além da troca de um nome, mas envolveu um novo conceito de branding. Outra marca cuja transformação estamos testemunhando há alguns anos é a do Banco Santander, que só em 2022 conseguiu quebrar algumas tradições bancárias e intensificar ações no mundo dos games. Qual é o segredo para ser protagonista de algumas das companhias de marketing mais bem-sucedidas do nosso mercado? Este é o Sempcast, o podcast do Semp, o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. E eu sou Regina Augusto, diretora executiva do Semp. E eu tenho aqui comigo hoje 2 queridos amigos, o João Branco, CMO do McDonald's. Muito bem-vindo, João. Obrigado, Regina. Prazerzão estar aqui com vocês. E ao seu lado, Igor Pulga, CMO do Santander. Bem-vindo, Igor. Eu que agradeço. Estou de guarda-costas do João. Olha só, que responsa. É isso, estou de copiloto. Muito bom. Eu acho que é muito legal a gente começar falando um pouquinho, resumidamente, sobre a trajetória de vocês até este momento atual. Então, conta um pouquinho pra gente de onde você veio até essa sua posição atual, João. Tudo começou em 1980. Não, tô brincando, pelo amor de Deus, gente. Minha trajetória se resume aí a uns 20 e poucos anos de experiência. Eu comecei minha carreira em finanças, depois minha carreira em marketing começou na P&G, onde eu comecei trabalhando como gerente de produtos de um regulador intestinal. Olha aí que coisa. Depois já trabalhei com creme de assaduras de bebês, com remédio para gripe resfriados. É também na mesma área, né? Escova de Regulador dente, intestinal e assadura de bebê. mesma região anatômica. Depois fui passando para produtos de cuidado pessoal, até que fui para ferreiro, cuidar de balas, chicletes e ovo de Páscoa, creme de avelã. Melhorou. E finalmente cheguei ao Mac 8 anos atrás, onde trabalho na área de marketing junto com um time muito bacana, onde inclusive já trabalhei com a ajuda do Igor, quando estava lá no lado das agências. Muito bom. E a posição atual de CMO tem 4 anos. 4 anos. Exatamente. Muito bom. E você, Igor? Nossa, eu não tenho nada a ver. Eu só sei que você é jornalista formado pela Casper, como eu. Sim! Pois é, sou jornalista de formação, tenho um mestrado em estatística que as pessoas fazem em 2 anos, eu demorei 4 anos e meio, porque eu fazia as 4 operações, né? Não tenho esse histórico de finanças, então eu era um zero à esquerda, literalmente, do ponto de vista de exatas. Mas a minha carreira não tem... Eu sou um CMO muito por acaso, assim. Não construí minha carreira para trabalhar na área de marketing. Recebi um convite, vai fazer 6 anos agora. Tô super feliz na minha posição, mas minha vida não é nada disso. Eu queria ser redator publicitário, era muito medíocre. Tive que sobreviver em agência de propaganda, fui trabalhar com planejamento, também não era lá essas coisas. Mas aí tem uma sazonalidade positiva, que era um momento da bolha da internet. Acabei meio que me metendo a besta a ler meia dúzia de livros. As pessoas achavam que eu sabia mais do que eu sabia de verdade. E aí fui sobrevivendo. Tive uma empregabilidade como uma pessoa que trabalhava com marketing digital, propaganda online, seja lá a nomenclatura que foi, mas foi assim que eu fui me virando por 20 anos. E acabei indo... Você enganou bem, hein? Você viu? É isso. Dá pra fazer um curso. É isso, foi. Mas assim, eu sou um sobrevivente. Assim, acho que a história da minha carreira tem muito mais a ver com a minha origem, assim. Eu venho de uma família bem humilde, assim. Então, na verdade, essa coisa muito sofisticada de a minha carreira, pra onde eu vou,
eu tinha um instinto, eu não posso não trabalhar. Na medida que você não pode não trabalhar, eu nunca construí muito, assim. As oportunidades que tinham, eu pegava e não tinha muita opção de repensar, essa coisa muito chique, de sabático, pra onde eu vou mudar de vida. Eu não tive isso, assim, na minha trajetória. Então, por isso que ela é bem turva, assim, né? Bem turbulenta. Toda vez que eu recebi uma proposta que eu achava que fosse bom, tanto do ponto de vista financeiro, como eu não fosse andar pra trás do ponto de vista intelectual, eu topava. O que não quer dizer que eu procurei nenhuma dessas cadeiras. Então, assim, eu não me lembro de falar assim, nossa, agora eu quero fazer isso da vida. Eu sou refém do que me ofereceram, e sou super grato, tá? Não tô achando isso ruim, não. Mas eu me sinto até meio desconfortável. Conta a sua carreira. Mas que carreira, gente? Eu tenho o meu currículo, que é muito baseado no que aconteceu nos últimos 23 anos que eu trabalho. Mas realmente zero planejamento, assim. Tô muito por acaso, assim, agora trabalhando com marketing, mas realmente talvez seja o momento mais feliz, assim. Nunca me senti tão útil, assim, e nenhuma síndrome de impostor agora. Acho que agora tudo bem, o que eu faço, eu me sinto minimamente seguro para responder as perguntas que me fazem lá no banco. E você tá também, acho que por volta de 4 anos também lá. Não, vou fazer 6. Você tá brincando? Tenho 5 anos e meio já de banco. Uau! Eu estaria uns 4 também. Estamos acima da média, hein, Regina? Muito. Sabe que Exatamente, eu acho que vamos começar por aí, porque eu acho que tem uma questão aí do tempo que o CMO fica na cadeira de marketing. A gente até estava conversando sobre isso antes, né, João? Exato. Vocês já passaram, que é 2 anos e meio, né? 2,8. Tem uma pesquisa, né? aí da Spencer Stuart que mostra que a mediana de marqueteiros é ficar 28 meses no cargo. Então, metade mais ou menos dos profissionais de marketing ficam mais ou menos aí menos de 3 anos, 2 anos e meio, entre 2 anos e meio e 3 anos no cargo. Então a gente passamos dessa barreira. Já foi da arrebentação. Não, daqui é tudo lucro, daqui em diante. E aí eu queria emendar justamente isso, porque vocês dois trabalham em empresas que são globais, mas vocês conseguiram imprimir nas respectivas cadeiras uma trajetória muito localizada, né? Muito adaptada para o mercado brasileiro. Como que foi essa construção? Conta você primeiro, João, depois o... Eu acho que é algo que a gente não tem muita escolha, né? Porque o mercado brasileiro é muito grande, o consumidor brasileiro ele é suficientemente diferente a ponto de merecer uma estratégia voltada para ele, para ela. Então, no nosso caso, quando a gente fala de comida, a gente está lidando com algo que a gente decide todos os dias. A gente decide comprar algo da categoria onde eu trabalho, talvez 2 vezes por dia, todos nós. Então é uma relação muito intensa que tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa vida, com os nossos hábitos, com as nossas crenças, com aquilo que a gente precisa na vida. E se uma marca se perde nisso e faz questão de fazer algo que já foi sucesso lá do outro lado do mundo e tem que fazer aqui também, pode correr o risco de não dar certo. E ainda que a gente venda aqui exatamente o mesmo hambúrguer do mundo inteiro, a forma da gente falar com as pessoas, os valores que a gente quer imprimir nisso, as sensações que a gente quer causar, a gente aprendeu com o tempo que, se elas forem locais, a gente tem uma chance muito maior de ter sucesso. E foi isso que a gente conseguiu fazer nos últimos anos aqui no Brasil, através de Maczice, Mequinho, Mecão, Festa do Pijama, todas essas loucurinhas aí que a gente tem feito no Brasil, só para mostrar que a gente tem uma relação de carinho com o povo brasileiro que nenhuma outra marca tem, né? É um diferencial de marca, uma estratégia de marketing, diria. E no caso do Santander? O nosso é bem menos profundo. Na verdade, sim, até porque eu sou bem menos experiente como marqueteiro. Quando eu sentei lá, a minha conclusão foi muito pragmática e binária. Por acaso, quando eu estava sentando na cadeira no Santander, o último banco internacional que estava sumindo no Brasil era o HSBC. Sobrou o Santander. Então, assim, no fundo não é possível ser global e operar nesse país. Então, assim, na medida que todos os meus concorrentes são brasileiros, genuinamente, nasceram aqui, são operações locais, chegava a ser utópico imaginar que ficar importando as opções de um banco de 160 anos europeu fosse dar certo, né? A gente tem um histórico de fracassos de bancos multinacionais no Brasil. Inúmeros. Eu citei o HSBC porque foi o último e tem essa coincidência temporal. Mas a história dos bancos nesse país mostra que para ser competitivo, resiliente e ter um grau de aceitação e atratividade por parte da população, exige características muito nacionais. Então, ali foi uma coisa... Não há possibilidade de conversar sobre um assunto tão delicado, tão difícil. O João está contando... Pô, é super legal, né? Indulgência, alimento, é um momento gostoso, de prazer. Eu trabalho do outro lado do balcão. As pessoas odeiam banco, né? Então, assim,
fica evidente que o asset de você estar próximo e de você falar com os brasileiros de igual para igual, sendo também brasileiro, é quase que uma premissa para que esse diálogo aconteça. Então, eu entrei lá num processo que eu diria até anterior. Não é fazer ações locais com identidade própria, assim, é falar que apesar da gente ser espanhol, a gente é mais brasileiro do que espanhol. Então, como que eu vou convencer a população que apesar da gente ter nascido em Madrid, há mais de um século atrás, a gente tem características e um DNA que nos faz brasileiros de verdade, porque adquirimos os 18 bancos locais. Então, a cultura interna da empresa ela é mais tupiniquim muitas vezes do que europeia. E é algo que a gente nunca contou para fora, nunca mostrou para o consumidor. Então, tem uma verdade ali também, não uma história muito mentirosa. Não precisa ser muito estratégico para mostrar que, assim, Banespa, Banco Real, Bozano Simonsen, assim, bancos que a maioria das pessoas, inclusive, que vão nos ouvir, sequer conhecem, né? Dada a longevidade. O Santander tem 40 anos de Brasil. Então, eu achei que a gente precisava explorar, mesmo tendo uma marca global, mesmo tendo um nome europeu, que a gente tem raízes muito sólidas no Brasil, e isso era compulsoriamente obrigatório para que a gente tivesse um diálogo digno com as pessoas num assunto tão sensível que é banco. Acho que funcionou, porque ao contrário do HSBC, nós estamos aí, não vamos fechar nossas portas, nenhuma perspectiva de venda, então acho que só o instinto de sobrevivência e ter passado essa arrebentação, para a gente é um objetivo super genuíno e valioso. Ou seja, hoje a gente é um banco consolidado, não há nenhuma dúvida, dado o tamanho que a gente tem aqui e a relevância que a gente tem para o grupo no mundo, que o Santander no Brasil é um banco consolidado. O que não acontecia há bons 8 anos atrás. Num passado recente, existia-se dúvidas se o Santander continuaria operando ou não no Brasil. Então, acho que assim, são momentos muito distintos, né? A gente não é líder igual o McDonald's, a gente não é benchmark de ninguém. Então, quando eu sentei lá naquela cadeira, a gente teve que ter uma dimensão muito clara de humildade, de respeitar os concorrentes e de se colocar no nosso devido lugar. Então, apesar da gente estar aqui dividindo uma mesma pauta, são cenários muito diferentes, assim, né? Muito distintos. Não pela gestão do negócio que eu mencionei, mas acho que o tempo de vida, né? E o patamar e a reputação das empresas são muito diferentes, né? Mas isso que é legal de marketing, né? Mas eu acho que esses cenários distintos, eles são bons porque são complementares, né? Eu acho que o desafio de um líder como o McDonald's, numa categoria muito próxima do consumidor, né? Que você tem um range de público muito maior, enfim. É um desafio, né? E você enorme. tem um outro desafio de segmentação e tudo. Mas em algumas coisas a agenda de vocês também se coincidem, né? Sabe que essa história que o Igor falou sobre ser europeu, mas ser brasileiro, um exemplo disso também, quando a gente vê o McDonald's na Europa, né? E aí, de repente, alguém que já foi viajar para fora e foi ou para França ou para Inglaterra, viu que o logo do McDonald's é verde lá. Não é vermelho e amarelo, ele é verde e amarelo. E falou, mas por que isso? Uma vez me contaram essa história, é exatamente a mesma coisa que você falou aqui. Porque sabe que entre o europeu e o americano existem muitas diferenças, né, de pontos de vista. Especialmente o francês, ele valoriza muito a cultura local, né? Ele prefere aquilo que é francês do que aquilo que é americano. E o McDonald's carrega muito do legado americano. Então eles fizeram uma mudança na cor da logo lá, justamente para mostrar que o McDonald's da França, ele foi inventado nos Estados Unidos, mas foi criado na França, mostrando que é mais francês do que americano. Bem parecido com o que o Igor falou aqui. E aí, esse raciocínio que levou vocês a essa mudança do nome mesmo? Aqui no Brasil, acho que foi parecido. Lógico que aqui a gente não tem nenhum tema entre brasileiros e americanos, a gente até gosta, a gente valoriza o que é de fora. Eu acho que foi muito mais a questão de reavivar uma paixão da nossa infância que precisava ser resgatada num momento específico, sabe? E falar, cara, brasileiro chama Mac. Não porque fala inglês errado, mas porque a gente chama com carinho, com apelido. E isso, num determinado momento, foi importante como estratégia de comunicação. Uhum. Faz todo sentido mesmo, né? E tem uma coisa de humanizar a marca também, né? Super. Quase como o Santander mudar para Santo André aí. Quem sabe, Igor? É verdade, hein? Ousado. Genuíno. Agora, mas o Santander, nesses últimos anos, Igor, ele mudou a comunicação, né? Ele é uma comunicação também muito próxima. Criou ali algumas verticais e alguns grupos de afinidade na sua comunicação também, escolhidos a dedo, que eu sei, né? Como que foi esse processo? Não, o nosso caso é um tratamento muito de guerrilha, né, Regina? Porque o que acontece? É um mercado muito ocupado, um mercado muito tradicional, né? Imagina, a gente tem um banco no nosso país que chama Banco do Brasil, né? Como você
É difícil, né? É verdade. É difícil. Eu tô falando agora como consumidor, não tô falando Sim. como alguém que representa o Santander. E a gente teve muito cuidado, né? A gente teve que escolher as guerras que a gente queria disputar, né? Para não ser uma missão natimorta, digamos assim. Então, acho que a gente teve a felicidade de encontrar nichos que de fato eram pouco explorados. Não por incompetência, justamente porque eles eram pequenos em relação aos concorrentes, né? Não dava tempo de ter foco em coisas que eram menores, quando você olhava no P&L, na capacidade de gerar receita, e aí que a gente encontrou uma série de oportunidades. Então, por exemplo, a gente realmente é muito empenhado em pequenas e médias empresas, né? Que é um nicho difícil no mercado bancário, né? Pequeno, porque a gente tem o ambiente corporate de grandes clientes, como Arcos Dourados, por exemplo, é disputado a tapa pelos grandes bancos, né? E a pessoa física, todo mundo compulsoriamente, não compulsoriamente, mas assim, com a bancarização no Brasil, todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar de alguma relação bancária. Então, todos os nichos menores que ficam fora desse grupo de altas receitas e faturamento e dessa volumetria enorme de qualquer um que tem um CPF, fica meio relegado a segundo plano em todos os meus concorrentes. Foi ali que, de fato, a gente tentou construir uma jornada mais única, mais próxima, né? Muito em função da vulnerabilidade dos outros, mais do que em relação à nossa própria competência. Acho honesto falar isso. Era uma questão simplesmente de vamos dar mais tempo, vamos dar mais atenção. E em marketing isso era mais evidente ainda. Mais do que uma questão de estratégia comercial, de foco, esses públicos eram muito renegados a segundo, terceiro plano quando a gente olhava histórico de comunicação dos bancos, né? As coisas eram muito de comunicação dirigida, CRM, mas dificilmente você via uma comunicação de massa em mídia aberta, falando com públicos tão específicos. E o que a gente entendeu e compreendeu é que, mesmo falando com esses públicos específicos em mídia de massa, e eu, como trabalhei com mídia há muito tempo, né, eu apanhei muito no começo, falando, mas isso é uma loucura, porque a gente está falando, sei lá, tem 20 milhões de e-mails no Brasil, e a gente vai para o intervalo da novela com 140 milhões de pessoas assistindo, que dispersão absurda é essa? Tem um monte de pessoas ali não elegíveis a serem clientes, né, porque sequer tem uma pequena empresa, uma microempresa aberta. Mas a gente achou que a gente construiria justamente a nossa imagem institucional a partir de fazer coisas que fossem percebidas por terceiros. Então, assim, eu não tenho orçamento institucional. Eu só tenho verba de produto. Então, quando eu escolho meus produtos, a minha estratégia precisa ser híbrida. Ela precisa falar com quem é eventual ou potencial consumidor, mas ela também constrói para quem não é, falando assim, olha que legal o que esse banco está fazendo. Então, essa história de MEI é muito isso. As nossas campanhas gastam mesmo, investem bastante dinheiro nisso, mesmo falando com uma população não elegível. O mesmo acontece com microcrédito. A gente é líder de microcrédito, que é um negócio também que era completamente invisível. Para quem não conhece, microcrédito é um crédito até R$700, subsidiado com uma linha, inclusive, que vem do governo. A gente é só um distribuidor, mas é muito maluco. A gente distribui mais que os bancos públicos, voltado a empreendedores não formalizados. Então, imagina que você trabalha numa comunidade, você é manicure, você é boleira, e você nem se formalizou, você não tem um CNPJ, mas você não tem um emprego formal. Boleira que faz bolo, né? Boleira que faz bolo. Não de jogar futebol, né? Não é, desculpa, pô, obrigado. Doceira, boleira, isso, perdão. É que você falou boleira, eu falei, gente... Não é a Marta, nada a ver com futebol. E esse é um crédito que, assim, ninguém prestava atenção porque são tickets muito baixos, né? Por que você vai gastar tanto tempo? É super difícil, as pessoas não vão em agências bancárias. Para você conceder esse crédito, você tem um agente comercial que normalmente entra nos bairros de periferia, em bairros mais humildes, em comunidades. E normalmente essa transação é em dinheiro. É um Brasil que a gente não conhece. E de repente estava lá, tipo, a gente é líder de mercado, a gente é maior que o Banco do Nordeste, a gente é maior que o Banco do Brasil, a gente é maior que o Banco... Como assim? Ninguém conta isso. É uma história tão bonita, por que isso não vira uma plataforma institucional nossa para mostrar que, apesar da gente ser um banco... Olha que coisa linda, assim... A gente é espanhol mesmo ou a gente é brasileiro, dado que a gente é líder em alguma coisa que supostamente tem uma taxa de juros baixíssima, um spread baixíssimo, um ticket baixíssimo. Se você não faz isso se não for por convicção, pensando na utilização dos seus recursos, né? Um gerente de banco que trabalha na Avenida Brasil, ele fatura 250 vezes mais que um agente de crédito de microcrédito. Então, assim, tem um pouco de credo em trabalhar esse setor. A mesma coisa em MEI, assim, a curva de devolução de um cliente MEI ser ativo no mercado bancário é de 28 meses, porque ele pega muito pouco dinheiro, ele tem dificuldade de pagamento, ele não pode fazer empréstimo. Ele tá começando do zero, né? Então, assim, por que a gente foi lá? Porque ninguém foi. Como ninguém ia, eu falei, gente, a gente... Não dá nem pra saber se a gente faz isso melhor que os outros. Mas tem Só impacto, a gente faz. E tem um então vamos impacto contar pra social, sociedade. né? Vamos contar pras pessoas que a gente faz. Por que isso está escondido aqui?
Por que ninguém sabe? Então eu achei que dando luz àquilo, óbvio que ia ter uma atratividade de aumentar ainda mais o número de clientes que trabalham, por exemplo, nesses 2 segmentos que eu contei, mas mais do que isso, conversar com a Regina, conversar com o João, que assim vão falar, pô, olha que legal, o banco faz isso, né? Então, é muito curioso, porque nessa história de ter menos orçamento do que os meus concorrentes, que eram maiores, eu precisava construir um jeito de fazer campanha institucional sem poder fazer campanha institucional. Então, como que eu conseguia fazer alguma coisa híbrida que tivesse os 2 efeitos, né? E aí, meio que caiu no colo esses exemplos. Eu posso ficar aqui, mas daí não quero destoar. Mas é que eu acho que esses 2 são bem emblemáticos, porque realmente eles são anormais. Assim, você não vê campanha de MEI na televisão dos bancos. Microcrédito, então, você nem vê nem viu. Assim, não existe, né? Parece que só a gente faz esse tipo de concessão e não é verdade, tá? Todo mundo distribui. Realmente a gente é líder, mas assim, muito em função da inércia dos outros players, né? Não por mérito, digamos assim. Mas foi isso, de novo, resgatando o que eu estava falando para ser coerente com a resposta. Sempre foi uma estratégia de sobrevivência. Ou seja, como eu vou me destacar com menos dinheiro, com menos orçamento, em oportunidades que existiam no mercado. Mas aí eu acho que a palavra é essa, virou uma oportunidade mesmo. Sem dúvida, né? virou uma oportunidade. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a relação de vocês com as suas respectivas agências. O João tem uma relação com a atual agência, que agora é nova, mas tem um fundador que inclusive já passou por aqui, que é o Edu Simon, que já vem de uma parceria com o McDonald's, né, pregressa, estava na DPZIT e agora formou a galeria. Como funciona e como que você descreveria essa relação e essa parceria entre uma marca e a sua respectiva agência, dando o seu exemplo pessoal? Legal. Eu costumo dizer, Regina, que a agência já me viu pelado, né? Só que essa é uma frase perigosa, que como o Igor já trabalhou na nossa agência, eu vou ficar meio encabulado aqui. Olha só, hein? Quer que eu saia? Não, brincadeira. Na verdade, essa é uma forma de dizer que a gente tem uma relação muito próxima. A gente tem mais pessoas trabalhando na agência do que no nosso próprio time de marketing. Então, a gente tem uma relação com eles já muito longa. Há pessoas lá na galeria que trabalham com a marca McDonald's há mais tempo do que eu. E que sabem do DNA da marca, sabem dos desafios do negócio, da nossa operação, com muitos detalhes, como se fossem uma extensão do nosso time. Então a gente tem um nível de transparência, de objetivos, de dificuldades, de desafios muito grande, um nível de confiança também muito alto, o que não quer dizer que a gente concorda em tudo, não quer dizer que a gente só se dá bem, mas quer dizer que a gente foca naquilo que a gente tem em comum, né? Quase como um casamento que a gente quer que dê certo. Olha, não vou ficar enchendo o saco aqui porque você deixa a tampa da pasta de dente aberta aqui e ali, porque tem um atraso aqui e ali, porque tem uma cor da fonte, do logo, do não sei do quê. Cara, em geral, o nível de criatividade é muito legal. Vocês conseguem entender o nosso cliente. E acho que esse é uma grande potência que tem no pessoal da agência, do mesmo nível do nosso time, que faz muita diferença. Vocês têm um cuidado na qualidade da comunicação que também é muito legal. E o resto a gente vai aprender juntos, porque a gente tem os mesmos desafios. Então esse é o tipo de relação que a gente tenta ter. E eu acho que tem dado certo. Eu acho que é muito difícil você conseguir fazer uma marca ser reconhecida, valorizada, ser a marca mais querida do público se você não tiver consistência na comunicação. E a consistência vem de uma estratégia que também é consistente, de uma execução que também é consistente, que fica muito mais fácil se você tem continuidade no time, se você tem uma relação de confiança. Eu acho que aí, então, a gente tem muito a celebrar, tá? Então, parabéns. Ó, galera da galeria, ó, aqui foi o jabá, hein? Mas essa consistência tem a ver com o tempo de permanência sua na cadeira que a gente estava falando anteriormente, né? Que também tem um compromisso. Agora veja que de construção a longo prazo, né? Veja que curioso, Regina. Eu tô há 8 anos no MEC. Só que a gente falou de exemplos aqui de coisas que aconteceram nos últimos 3, 4. Sim. Então também é possível as mesmas pessoas trabalharem de forma diferente sobre a mesma marca. Tudo depende daquilo que a gente estiver entendendo que precisa ser uma nova estratégia. Você pode passar um novo briefing. Sim. A sua agência pode ser diferente se você pedir para ela ser diferente. E o cliente também pode ajustar o seu estilo para trabalhar melhor com a agência. Então a gente é um eterno aprendizado ali. E você, Igor, que você foi agência, né? Maior parte da sua trajetória profissional e nos últimos 6 está como cliente.
Como que foi essa virada e como que tem sido a sua relação com a Difícil acrescentar sua ou suas agências? Difícil acrescentar qualquer coisa. Achei que foi brilhante o que o João falou aqui. Eu corroboro, acho que é exatamente isso. Eu vou falar um negócio que, assim, minha versão, né? Do que o João falou, que eu vou ser um pouco mais duro. Tem gente que não vai gostar. Mas, assim, me sinto nesse lugar de fala, digamos assim, justamente por ter passado 20 anos do outro lado. Mas, assim, eu cada vez menos respeito a figura da agência como CNPJ. Agências são pessoas. E até para não ser partidário e não fazer algo enviesado, vou fazer inclusive em volta do que o João falou. Não é a galeria, é o Edu. Entendeu? Sabe? É o Edu Simon, são as pessoas que estão em volta, sabe? É o Paulo Ilha. Essas pessoas que fazem acontecer. Então, assim, eu tô cada vez mais desapegado da figura, assim. Claro que esse grupo de pessoas forma a galeria, maior respeito, contrato entre eles, mas, assim, é sobre gente. Eu acho que a gente passou por um período, e eu que trabalhei muito com digital, muito essa expectativa a sua tecnologia, a sua metodologia, a sua forma, o seu tom. Eu acho isso uma grande baboseira. Eu acho que essa cumplicidade que acontece entre pessoas. Assim, pessoas vivem engajadas, pessoas criam um vínculo e pessoas absorvem esse DNA que o João tão bem descreveu a ponto de construírem, de mudarem, de serem cúmplices de objetivos, de conseguirem passar por cima de coisas táticas que são irrelevantes, né? Construírem uma jornada a 4 mãos. Então, as agências estão morrendo? Sim, vida longa às agências, mas porque eu acho que quando a gente resgata essa coisa mais humana das relações, é quando de fato a gente vai conseguir extrair o melhor do mercado publicitário, né? Então, assim, eu trabalho com uma agência que é mais ou menos isso. A agência foi fundada em volta da gente como cliente, hoje eles têm mais clientes e tal, mas não se trata da agência, eu não tô nem aí pra Suno. Agora, se não tiver o Guga, se não tiver o Cezão, se não tiver o Zico, eu não vou estar lá também. Então eu acho que essa coisa, né, já que usando a metáfora que o João falou de casamento, eu acho que é isso, a gente não é fiel à instituição do casamento, a gente é fiel ao parceiro. Então, assim, eu não tenho vínculo com a Suno porque a figura jurídica da Suno cria obrigações entre as partes. Eu sou fiel ao meu parceiro que está do outro lado. Se a gente precisar redesenhar a natureza desse contrato de casamento, a gente redesenha. Porque o que importa é o vínculo e o prazer de estar de ambos os lados, né? De ser uma relação boa de ganha-ganha. Então, eu não tenho nada a acrescentar no que ele falou, mas eu seria mais ácido, assim. Eu acho que a gente precisa parar um pouco esse deslumbramento, tipo assim, essa agência, essa marca de agência. Eu acho que é sobre gente, sabe? Assim, eu tenho cada vez mais acreditado que pouco me importa se mudou o nome, mudou o CNPJ, mudou o endereço, se é multinacional, se tem um legado, se tem 30 anos de vida. Eu acho que é só sobre pessoas É interessante, assim, falar que sobre prestam um bom serviço. falar sobre os perfis das agências. Não acho que não é uma coincidência. Tanto Galeria quanto Suno são agências independentes, né? E novas. Isso acho que quer dizer alguma coisa também. A nossa relação com o pessoal que hoje está na galeria já passou por Taterca, já passou por DPZIT, já passou por Galeria, já foi mais independente, menos independente, já foi multinacional, já foi local, já foi menor, já foi maior. No fim, acabou dando certo de um jeito ou de outro por causa das pessoas, né? Eu queria agora falar sobre a questão de dados, né? O João até falou que veio da área de finanças, você trabalhava, né, foi sócio de uma agência digital, enfim. Como que quando vocês vão fazer as suas estratégias, como que é essa cesta básica aí de informações para vocês tomarem decisões e o valor que os dados têm nisso? Meu Deus do céu, tem uma infinidade de dados, Regina. Assim, Sim, pense que sim. o McDonald's atende 2 milhões de clientes por dia no Brasil, cada transação dessa gera um dado. Tenho agora, coisa que a gente não tinha 4, 5 anos atrás, os dados dos clientes, então eu consigo saber já quem está comprando o que, quando, onde, e se voltou, se não voltou, quanto gastou, o que mais tinha no ticket. Então tem uma infinidade de dados só transacionais aqui, que só com isso eu já conseguiria ocupar 24 horas do meu dia. Ainda tem os dados do que é falado nas redes sociais, os dados que estão fazendo os concorrentes, os dados de preço, os dados das tendências, os dados demográficos, os dados, sei lá, até do clima, porque de acordo com a temperatura a minha venda muda. Se eu ficar só querendo fazer gráficos bonitos, dashboards e painéis de controle, eu vou ter lá no escritório 500 mil televisões, né, com gráficos atualizados em tempo real que vão me deixar loucos.
Eu acho que nesse mundo de informações é importantíssimo você saber exatamente para onde você precisa olhar. Às vezes eu me sinto, sabe, um guarda de trânsito que tem na tela assim todos os cruzamentos da cidade e você fica vendo onde que tem acidente e onde não tem. Hiperestimulado, né? É. E no meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que olhar, em primeiro lugar, o que está acontecendo com o nosso consumidor. Então, é o que está acontecendo com as necessidades, os interesses dessas pessoas que apontam o que está mudando no nosso negócio. Eu não estou preocupado em ter que adotar uma tecnologia porque está todo mundo adotando, ter que fazer algo porque está na moda, ter que fazer algo porque está saindo nas notícias, mas o que eu tenho que estar primeiramente olhando é o que está acontecendo com o cliente. Nossa, olha, agora ele está falando sobre tal assunto, agora ele está se comportando dessa forma, agora ele está adotando uma novidade aqui, agora ele está buscando essa facilidade na vida, agora ele está achando que isso é caro, isso é barato, ele está achando que isso é bonito, isso é feio, agora está dando fome em outra hora do dia. Então, como eu uso os dados para me mostrarem o que o cliente está precisando, porque para mim quem ganha não é quem inova mais, nem quem tem mais dados, mas é quem deixa o cliente mais satisfeito. Você convidou as duas pessoas que falam mais rápido do mercado aqui. É o concurso, né? Esse vai ser É o concurso. o primeiro podcast que as pessoas vão ouvir na velocidade 0.5. É verdade. Não precisa pôr um e-mail, né? Muito bom. E você, Igor? Eu concordo. Eu acho que, assim, tem... O que eu posso dividir e ser complementar em relação ao que o João disse é que eu vivi um processo inverso. Eu passei a vida inteira supostamente sendo uma pessoa que ajudaria e auxiliaria clientes em agências de propaganda com dados, em função do meu histórico, né, de ter trabalhado com digital. E de repente fui trabalhar numa empresa que era uma empresa de dados, né? Então, assim, eu tive que cair na real do quão frágil eu era na compreensão de dados, porque a descrição que ele acabou de falar de checkout, ela é elevada à 10ª potência no ambiente bancário, porque imagina que eu lido com as transações da sua vida, e não as transações do cliente dos 2 milhões de clientes que vão diariamente no McDonald's. Ou seja, fazer aferição e propensão de controle das pessoas baseado no histórico de cartão de crédito, sério, daria pra você passar a vida inteira lá olhando. E descobrindo mudanças antropológicas, sociais, fenômenos malucos de segmentação. É apaixonante, você pode ficar maluco, né? Você vai precisar de um psiquiatra, inclusive, depois, dado se você tiver uma imersão tão grande. E uma empresa que faz isso internamente, né? Que também era algo que eu não tinha nunca vivido, né? Eu sempre era um terceiro contratado para auxiliar ou na mensuração disso ou na interpretação desses dados. De repente vou trabalhar num lugar onde o core é essa interpretação, né? Então, assim, eu me senti, inclusive, muito inútil. Falei, gente, que expertise eu tenho para acrescentar aqui? Mas eu encontrei um pragmatismo muito grande, que é isso que o João falou. Apesar de ser um ambiente onde só tem engenheiros, onde tem uma infinidade de dados, com todos esses dashboards que ele mencionou, inclusive a gente tem andares que tem mais televisão do que capacidade de você saber o que está acontecendo em cada monitor. Existe uma coisa, né, que é muito legal, que apesar de ser uma empresa do mercado financeiro, eu tenho a sensação que eu trabalho num varejista. Porque é tudo sobre metas diárias, muito foco, uma remuneração variável na ponta que estimula as pessoas a saberem o que precisa ser vendido, um jeito de lidar com qualidade e reincidência do mesmo consumidor. Ou seja, a gente mede NPS igual uma companhia aérea, né? Porque ao contrário dele, o cara faz check-out, ele vai e volta. Comigo você tem um vínculo, né? Você não vai querer, né? Você pode comer em 20 lugares diferentes ao longo do mês, mas você não vai ter 20 bancos na sua carteira. Então a gente tem uma preocupação de loyalty que também não fazia parte do meu repertório. Mas no fim do dia, apesar de parecer muito bonito, muito legal, muito sofisticado, muito tecnológico, os resultados são extraídos a partir de foco, né? E das pessoas conseguirem escolher de fato um dado que elas vão acreditar e serem resilientes e persistentes com esse dado, né? Mais do que ter locubrações malucas, assim, cientistas absurdos, né? E eu fiquei um pouco assustado, né? Porque é um ambiente onde são todos engenheiros, né? Eu imaginava tudo menos isso, né? E aí eu tô falando de uma empresa, olha que coisa curiosa, né? Como são as contradições da vida. Uma empresa onde todo board é de engenheiros, são pessoas que acreditam nos números historicamente muito mais do que eu, e quando você vê a condução do negócio, ela é 100% humana. Nós estamos falando de engajamento, de pessoas envolvidas, de pessoas que são preparadas, que acordam de segunda a sexta e precisam ter um desenho muito claro do que é importante para a companhia, mas precisa ser tão importante quanto para o consumidor. É absolutamente humano, né? São 50 mil pessoas, né? Sendo que são 42 mil pessoas trabalhando na ponta. E outras pessoas também trabalham na ponta porque trabalham com telemarketing, de alguma forma falam com o consumidor o tempo inteiro, apesar de estarem ou no nosso escritório ou nas suas casas via home office. Então, assim, foi uma inversão maluca. Eu supostamente ia ajudar num negócio que eu não ajudei em nada.
Achei que ia encontrar uma empresa super fria e descobri que a condição das coisas era absolutamente humana. E acho que, assim, desmistificou muito essa coisa de dados, assim, né? A gente fala, inclusive, motivo cá entre nós, tá? Já que estamos num ambiente, no sempre mercado publicitário, gente, a gente precisa parar de falar algumas besteiras que a gente fala. Porque toda vez que a gente faz algumas analogias nossas de inteligência artificial, a gente é motivo de chacota no mercado financeiro, assim. Os caras dão risada da nossa cara. Porque realmente, se existe alguma coisa de inteligência artificial, de algoritmo ou de automação, esse negócio está implantado no mercado financeiro há 20 anos. E eles não ficam falando com essa frescura como se fosse a nova onda que vai revolucionar o consumo. Mas já é parte do Eles lidam dia a como dia. se isso fosse absolutamente natural. E a gente, às vezes, fica tão afetado com isso, assim, tão embriagado, como se fosse alguma coisa nova. E eles tratam isso de forma absolutamente corriqueira, entendeu? Como se fosse natural. Não precisa de tanta tecnologia, não precisa de 5G, não precisa do mundo inteiro usar banking pelo celular, nem pegar tickets e ser um consumidor vinculado no McDonald's a partir do app do McDonald's. Muito antes disso, dados já eram um negócio relevante para esse povo, então eles não têm muito essa afetação que a gente tem, sabe? Então, legal a gente discutir essa pauta aqui, mas lá é uma conversa tão, assim, trivial parte como discutir default, né? da mesma forma que eles discutem assim, pô, esse ponto é bom pra gente abrir uma nova agência e todo mundo acha que a gente tá discutindo lá como é que nós vamos fechar milhares de agências e no fundo a gente gasta mais tempo pensando onde a gente vai escolher um ponto para abrir uma nova agência bancária. Então, assim, eu acho que o que acontece de fora é uma especulação tão distante da nossa realidade mundana, de um mundo real, do mundo analógico, de pessoas que fazem o negócio acontecer mais do que insights incrivelmente brilhantes de dados, sabe? Muito legal. Você sabe que quando eu escolhi vocês dois para estarem aqui comigo, concorda que tinha uma lista grande, mas eu falei, não, eu tinha uma especial curiosidade, além de vocês fazerem um concurso de quem fala mais rápido. Mas eu acho que vocês dois, para mim, acompanhando vocês já há alguns anos, eu acho que vocês se destacam um pouco, porque, primeiro, o João tem uma coisa de compartilhar conhecimento muito grande. E eu acho que o Igor tem uma visão muito crítica também. Quando você estava em agência, você era muito crítico de estar em agência. E hoje... Você está sendo muito generosa. Ele é super didático e pedagógico e eu sou super crica. É isso aí, essa é a complementaridade. Mas eu acho legal, porque veio uma palavra, acho que na sua fala, sobre repertório, né? Eu acho que, no fundo, vocês trazem ou vocês buscam um repertório que fazem com que vocês estejam há tanto tempo, tenham um trabalho que se destaca. E aí eu queria falar um pouco do ponto de vista pessoal, como que vocês se alimentam para vocês conseguirem estar onde vocês estão. Então, o João é essa pessoa que acabou de lançar um livro, que vai dar um curso em parceria com a Exame para profissionais que queiram saber mais sobre marketing, que tem uma disciplina aí também muito interessante de uma agenda. É uma agenda própria no sentido mais positivo possível, né? Porque isso agrega para a marca que você representa, você vira um formador de opinião. Prefiro usar isso do que um influenciador, mas pode ser um influenciador também. Enfim, ficou claro aí? Tá muito abrangente a questão. Não, legal. Eu acho que todos nós, Regina, que trabalhamos nesse mercado, a gente trabalha numa posição onde a gente tem a chance de influenciar muita gente. Seja pelo nosso trabalho mesmo, seja na nossa equipe, seja nos nossos parceiros, nossos fornecedores, nossos clientes, que vão muito além, né? Se você der uma olhadinha, quantos clientes tem o Santander mais ou menos, Igor? 18 milhões. 18 milhões. Eu tenho talvez 20, 30 milhões por mês. Se você for pegar os maiores anunciantes do Brasil, a gente impacta centenas de milhões de brasileiros, né? Obviamente intercalados aí, todos os dias. Então, o que a gente faz tem um impacto grande nas pessoas. Ainda que fala, não, eu só faço caneca. Cara, as pessoas precisam de caneca e quando você faz uma caneca bem feita e vende para ela por um preço justo, você acabou de deixar aqui a minha vida um pouquinho mais fácil. E todos nós fazemos algo pelo outro. A gente precisa de serviços financeiros, a gente precisa de comida, a gente precisa de roupa, a gente precisa das coisas que estão acontecendo aqui. Então você pode ver o seu trabalho assim e eu acho que a gente pode ir além nas nossas posições. Uns têm mais facilidade, outros menos, mas eu acho que as ideias, o trabalho de todos nós, ele merece ser compartilhado. As pessoas merecem ouvir as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que você está fazendo, porque isso te desenvolve, isso desenvolve os outros. Então é isso que eu tento fazer um pouco. Eu acho que no meu próprio desenvolvimento, quando você perguntou como que vocês se alimentam, a forma como eu mais gosto de aprender é chamando pessoas que sabem mais do que eu para bater um papo. Já chamei o Igor para bater um papo. Quando eu fui promovido lá no MEC, falei, cara,
Me conta um pouco mais aí, como é que você usa todas as ferramentas que você tem aí para eu poder pensar um pouco. Mas não só outros profissionais de marketing assim. Eu conversei com pessoas totalmente diferentes. Com gente que, não sei, produz uma música. Com gente que lida com um mercado totalmente diferente do meu. Gente que trabalha num negócio diferente, mas olha, ele entende de internet muito mais do que eu. Outro dia eu conversei com 2 meninos de 20 anos de idade que não fizeram faculdade nenhuma, mas que entendem de marketing digital 10 vezes mais do que eu. Eu falo, caramba, eu preciso me atualizar nisso daqui e tal. Essa é a forma como eu mais gosto de aprender. E aí, como isso faz bem pra mim, eu gosto de compartilhar com os outros também. Sim. Tentando falar, olha, gente, isso aqui e tal. Então o pessoal gosta. Me segue lá, gente, @FalaJoãoBranco, e segue o Igor também, que vale a pena. Muito bom. E pra você, Igor? Ó, como eu construí uma disciplina de tentar me atualizar? A primeira coisa que eu me deparei no banco, que eu nunca tinha tido acesso a isso, é uma capilaridade regional que não fazia parte da minha vida, né? E assim, então eu sou apaixonado por entender o que está acontecendo, por exemplo, com os nossos clientes em Teresina, no Piauí. Por quê? Porque eu não conheço Teresina, no Piauí. Então assim, eu acho que tem insights tão significativos. A gente tem uma mania, né, no mercado publicitário de pasteurizar muito as coisas, né? Porque a gente é obrigado a ter poder de síntese, né? Tem que resolver em 30 segundos uma mensagem que seja universal. Nenhuma coisa de otimização. E aí a gente perde esse tato de entender as diferenças que acontecem lá na ponta. Não é nenhuma utopia, nenhum romantismo que a gente vai conseguir fazer comunicação para os meus clientes em Teresina, no Piauí, mas às vezes tem coisas tão intrigantes de descobrir como a gente é um país tão heterogêneo e as pessoas podem trazer tantos insights, porque a gente fica numa presunção e numa arrogância de achar que a gente compreende tudo. Então, a gente adora falar aqui, né, em São Paulo da bolha, que a gente vive numa bolha, mas eu não estou falando especificamente de uma bolha elitista, né, quando você está num grupo de pessoas privilegiadas economicamente. Mas eu acho que a gente fica numa bolha muito regional. Mesmo que a gente seja sensível em compreender as diferenças sociais numa cidade cosmopolita como a nossa, eu aprendi muito no banco com um processo de interiorização, assim, como entender um Brasil que acontece em municípios pequenininhos, que às vezes estão em regiões super distantes, mas às vezes tem mais semelhanças com o que a gente vive aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, eu tento de alguma forma, em toda oportunidade que eu tenho de varejo no banco, nunca me interessa ir para as grandes capitais. Mas quando a gente tem qualquer tipo de evento que vai acontecer num lugar que eu não conheço, é uma curiosidade que eu tento transformar em conhecimento. Além de ser super prazeroso, eu acho é muito legal, assim, sabe? É muito legal. Assim, eu já fui constrangido pela minha filha, assim, de... Pô, como assim você conhece esse país? Você nunca foi para a Amazônia. Então, e foi um tapa muito bem dado na minha cara, assim. Eu me senti muito constrangido. Ela estava coberta de razão. Então, por que não usar, né, esse trabalho que eu tenho agora como uma alavanca para fazer isso? E internamente, aí tô falando no micro, né, no meu mundinho aqui, a gente tem sido muito disciplinado em relação à diversidade, mas não nos sentidos... Não quero ser politicamente correto no sentido da gente ser super aberto em relação à raça, em relação à orientação sexual. A gente tem sido muito diverso também em tentar ter na equipe pessoas que são improváveis, né? Então, também contratar pessoas de regiões diferentes do país, pessoas com formação acadêmica diferente. Eu, em função de não ser uma pessoa óbvia em marketing, me senti meio na obrigação também de abraçar pessoas que não têm uma formação assim, que poderiam agregar, né? Eu não sou diferente dos outros. Se eu conseguir fazer isso, devem ter outras aptidões de pessoas que têm um histórico em outras áreas que poderiam contribuir. Então, tem uma coisa de diversidade, de contratar pessoas que não têm histórico em comunicação e marketing, que a gente tenta muito exercer lá no banco. Tem sido muito bom, pelo menos assim, num senso crítico da gente ver como a gente, às vezes, é viciado nas nossas próprias decisões, né? A gente acha que a gente é muito democrático, porque a gente entre nós conversa, mas nós somos todos parecidos. Os perfis são muito então, assim, semelhantes. que adianta a gente ser legal, inclusivo, ser participativo, mas assim, a gente é muito parecido. Então é muito legal quando vem um forasteiro e, assim, é incrível, assim, as coisas que a gente tem aprendido lá. E então a gente tem tentado ampliar esse raciocínio de diversidade, não só nesse aspecto social de inclusão, que é super importante, mas em coisas que a gente não costuma chamar de diversidade, né? Assim, e a diversidade é isso. Diversidade é ter um dentista no nosso time, entendeu? Porque, cara, ele vive um histórico que não tem um cacete a ver com o nosso legado, né? E às vezes tem muito a contribuir. Então, tem sido... eu aprendi isso muito dentro do banco, só para entender também. Esse insight veio, e aí eu gostaria de contribuir, porque é muito legal, assim. No momento da pandemia, a gente começou a contratar para atender em alta renda lá no varejo muita gente de turismo e hotelaria que ficaram desempregados.
E foi uma surpresa muito positiva, porque essas pessoas começaram a performar muito bem. Os melhores gerentes que a gente tem hoje são pessoas que nunca trabalharam com finanças, mas na alta renda, às vezes, você precisa muito mais de cuidado, de tato, de relacionamento, de ter essa coisa de servir ao próximo, do que entender sobre a tabela de investimentos. E aquilo, para mim, foi assim, revelador, entendeu? Aconteceu por uma oportunidade no RH. Essa mão de obra estava disponível em função da pandemia ter quebrado o setor de turismo e hotelaria. Mas, ou seja, um mercado tão tradicional, né, tão careta, conseguiu dar esse shift, e a gente em marketing contratando as mesmas pessoas que estudaram as mesmas coisas, eu me senti meio medíocre. Interessante. Assim. E aí, vamos tentar chamar pessoas diferentes, assim, e tal. Muito bom. A gente, infelizmente, está chegando ao final, mas eu queria fazer uma última pergunta e meio que deixar ela mais em aberto, assim. A gente está num momento, né, de país, de sociedade muito desafiador, né? Vocês, nas cadeiras que vocês estão hoje, qual que vocês elencariam como o maior desafio de vocês hoje? Eu acho que o maior desafio é conseguir aprender na mesma velocidade que as coisas mudam. Tá mudando tudo muito rápido, né? Uhum. E aí a gente tem que acompanhar isso e não é nada fácil. Então, acho que é um dos maiores desafios. Sem dúvida. E para você, Igor? Eu penso igualzinho o João. Eu acho que é um exercício de desapego, assim. Não dá tempo nem da gente se apaixonar pelas coisas que a gente faz. Porque elas já são velhas, obsoletas. Então, eu tenho sido até mais passional, assim. Pô, por exemplo, eu não consigo mais contar algumas coisas que a gente fez há 3 anos atrás porque elas são datadas. Elas já não fazem mais o menor sentido. Mas elas eram incríveis há 3 anos atrás. Agora é difícil. É muito difícil esse exercício. Porque, né? Parece que você foi muito incompetente, né? Você fica meio constrangido de falar o que você fez 3 anos atrás. Mas eu acho que passa muito por isso que o João falou. A gente tem que aprender a desaprender. É uma maluquice. Ou seja, a gente tem que revogar o que a gente tinha como certeza num intervalo muito curto de tempo. E isso não é fácil, né? É bastante óbvio, falando da situação que a gente vive. Mas na prática... Mas fazer... É óbvio entender que precisa ser feito. Mas exercer... eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade. Estou sendo bem egoísta humano, assim. Eu tenho umas coisas que eu amo. Eu não quero que elas fiquem velhas. E a gente tem que ter a tranquilidade de jogar fora e começar de novo. Então, é um exercício meio que sem fim, né? Acho que talvez seja por isso que a gente esteja durando tanto tempo nas nossas cadeiras. Porque a gente tem tido o desapego de jogar algumas coisas fora e começar de novo. E acho que vocês estão de parabéns, porque é um pouco sobre isso mesmo. E aí o resultado aparece. Eu continuaria esse papo por muito mais tempo, mas a gente já estourou o nosso tempo. Eu super agradeço mesmo. Acho que foi um papo que eu aprendi muita coisa e dá para entender por que vocês estão onde vocês estão. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, enfim, é hora da gente fechar aí o nosso episódio. Bom, eu não posso deixar de falar, Regina, que no fim eu acho que todo o nosso mercado realmente faz uma diferença na vida das pessoas. Vocês sabiam que as pessoas precisam até de marqueteiros, de publicitários, de comunicadores, né? Então eu quero deixar um incentivo aqui a que você possa usar, independente com que você trabalhe, a sua posição atual para fazer algo que seja muito útil para as pessoas ao seu redor. Trabalhe aí com o seu coração, leva as suas melhores intenções para a prática, dê o seu melhor, porque as pessoas precisam muito que a gente faça o nosso trabalho bem feito. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, tanto que eu escrevi um livro sobre isso. Exatamente. Não é sobre McDonald's, é sobre colocar propósito no trabalho nosso, e até marqueteiros conseguem fazer isso. E você, Igor, quer deixar uma mensagem final? Eu quero, eu tô super feliz de estar aqui. Muito em função do que o sempre representa para mim. Mais para mim do que para o mercado. Eu acho que nós estamos num momento que você falou, né? Pô, o que eu acho que tem de aprendizado em relação ao momento da sociedade que a gente vive, né? Num momento onde está todo mundo dividido, né? Todo mundo polarizado, né? E não cabe a mim, de forma alguma, decidir o que é certo e o que é errado. Mas eu acho que aqui, talvez a gente tenha uma oportunidade única da gente encontrar um caminho do meio, né? Eu acho que a gente está num momento no mercado publicitário de ser a antítese do que está acontecendo na sociedade. Ou seja, em vez da gente ficar polarizando as nossas diferenças, vamos nas diferenças construir um meio do caminho, sabe? Eu acho que a gente tem dignidade, decência, histórico, suporte técnico, intelectual, para que entre as nossas diferenças a gente construa um mercado único, só, uníssono. E então, assim, eu sou super positivo nesse aspecto, que a gente faça a diferença porque a gente é capaz de fazer isso. Então, meu ponto final aqui é assim, que a gente faça essas conversas não precisam ser debates, né? É uma delícia debater com quem você concorda, e é super construtivo debater com quem você concorda e discorda,
desde que isso construa algo novo. Exatamente. Né? Eu vou aprender um monte, você vai aprender um monte, e a gente não fique muito nessa vibe que é muito egóica mesmo, né? A gente vem de um mercado muito competitivo, então às vezes as pessoas, né, pensam de forma muito individualizada. E eu acho que aqui a gente chegou num ambiente que o mercado todo precisa mais do mercado do que de si mesmo. Então, se a gente tiver essa capacidade de olhar para o próximo e juntos transformarmos 1 mais 1 em 3, eu acho que é o que a gente precisa, porque o 2 não paga mais as nossas contas. Então, essa é a minha esperança, que a gente consiga construir um mercado novo, assim, mais... Eu não sei nem a palavra nesse sentido, mas de um jeito mais coletivo entre nós. Fantástico. E é com esse espírito que a gente termina esse episódio. Muito obrigada pela audiência e pela presença de vocês. Igor, vamos ver se você pega essa, hein? O que eu posso fazer por você hoje? Nossa, ganhei um jabá do maior marqueteiro do Brasil. Fica registrado aí. Amo muito tudo isso. Obrigada, queridos. Valeu. O Sempcast é uma iniciativa do Semp, Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Eu, Regina Augusto, apresento e assino a finalização do roteiro, feito em parceria com a equipe da Vértice Inteligência. Produção Semp e Vértice Inteligência. O Sempcast é gravado nos estúdios da But First Coffee.